amigos queridos, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para mais uma reflexão em torno da doutrina espírita. Desejamos que enquanto as nossas reflexões estiverem acontecendo, a bondade divina possa nos alcançar na forma de paz e de serenidade e nos ajudar a encontrar os caminhos para conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. Hoje, nós vamos refletir sobre a importância de amar a nós mesmos. E para isso, há uma passagem muito bela que vai dizer assim, que certa vez um jovem estava se sentindo desvalorizado, sem reconhecer o valor que ele possuía diante das coisas e por se sentir assim bastante infeliz. Ele resolveu certa vez procurar um homem sábio, era um professor seu, junto de quem ele julgava que encontraria as orientações e as palavras que iam ajudá-lo a entender melhor as circunstâncias e, quem sabe, trabalhar um pouco aquele estado interior de desvalia que ele estava sentindo. E assim, quando ele encontra um mestre, cuja sabedoria o havia ajudado tantas vezes e expõe a sua questão ao mestre, o mestre generoso, muito gentil, conversando com ele, diz: olha, meu jovem, eu irei ajudar você, mas será que primeiro você poderia me ajudar a resolver um problema meu? É que eu estou com um problema e para resolvê-lo precisarei de algum dinheiro. E retirando do dedo menor um anel, colocou nas mãos do jovem e disse: eu preciso vender esse anel. Você não poderia levá-lo ao mercado e oferecê-lo aos mercadores para ver se assim alguém desejaria adquiri-lo? Porque o dinheiro adquirido com a venda desse anel seria para mim muito útil. E na volta nós conversaremos um pouco. O professor naquela hora apenas recomendou: tente vendê-lo pelo menos por uma moeda de ouro. Não aceite nada menos do que uma moeda de ouro. O jovem, que gostava muito daquele professor, daquele homem sábio, aceitou então a tarefa de ajudá-lo e, despedindo-se, foi até o mercado e procurou oferecer aquele anel a vários mercadores que estavam ali nas práticas costumeiras, mas ele percebeu que à medida que ele ia oferecendo para um, para outro, ninguém dava aquela joia nenhum valor. Todos a julgavam que era uma joia sem significado, sem sentido nenhum, e por isso se recusavam a pagar o preço que o professor havia dito, pelo menos uma moeda de ouro. Muitos ofereciam algumas moedas de prata e outros nem sequer isso. E quando o jovem começou a ficar desanimado, por que será que ninguém queria dar nada por aquele anel que era tão bonito, que parecia ser até precioso? Ele viu que um senhor se compadeceu dele. E quando ele se aproximou do senhor para oferecer a joia, esse mercador disse para ele: olha, meu jovem, é que essa joia, para você é uma joia, mas para nós não tem valor nenhum, não tem nenhum significado. Ele vale tão pouco que é por isso que ninguém quer dar para ele, por ele, uma moeda de ouro. Mas se você insistir um pouco, quem sabe você encontra alguém que queira pagar algumas moedas de prata. Mas o jovem se despediu, agradeceu a gentileza daquela resposta e foi desanimado ao encontro do seu professor e disse: professor, sinto muito, eu ofereci o seu anel para muitos mercadores, mas ninguém julgou que ele tivesse valor. Ninguém quis pagar por ele o que era devido, ou pelo menos algo que fosse próximo daquele valor que o senhor tinha colocado. Ninguém ofereceu uma moeda de ouro. Muitos queriam pagar com moedas de prata, mas como o senhor havia me dito, não vender, me pedido para não vender, se não fosse por uma moeda de ouro. Então, eu não realizei a venda do anel, mas eu lamento muito, porque é uma peça muito bonita e eu imaginava que ele fosse ser muito valorizado junto dos mercadores. Mas o professor, como quem já entendia muito da vida, não se surpreendeu com essa resposta e disse para o jovem assim: olha, meu jovem, já que junto dos mercadores nós não conseguimos colocar esse anel, não conseguimos levá-lo à venda, seria então necessário ou útil que nós soubéssemos o valor real que ele tem, já que muitos não quiseram dar por ele nenhuma moeda de ouro. Por que então nós não vamos procurar o joalheiro e permitir que o joalheiro faça uma avaliação para nós acerca dessa peça? Porque precisa ser uma pessoa entendida, que possa olhá-la e ver se ela tem realmente algum valor. Leve-o então
ao joalheiro, por favor. Mas dessa vez, não se preocupe em vendê-lo, não o venda, porque assim não será necessário mais. Eu apenas gostaria de saber o valor que o anel tem. Nesse momento, então, o jovem fez isso. Foi até um joalheiro ali da cidade, da localidade, um homem habituado a trabalhar com aquelas peças finas, com as pedras preciosas, com o ouro, fazendo aquelas peças de grande beleza que encantavam os olhos e adornavam as pessoas. E quando ele chegou com o anel e explicou, será que aquele joalheiro poderia fazer uma avaliação daquela peça? Ele não estava à venda naquele momento, era apenas mesmo um esforço de avaliação. Mas naquela hora então o joalheiro pegou a peça, se sentou e, observando atentamente, depois de um dado momento, retornou ao jovem e disse, olha meu jovem, essa é uma peça de muito valor. É uma joia rara, muito bonita, muito bela. Se o seu dono quisesse vender agora, eu pagaria por ele 58 moedas de ouro. Mas devo dizer que ele vale muito mais. Se o seu dono tiver urgência de vendê-lo agora, o que eu posso pagar é isso. Mas se ele esperar um pouco mais, eu posso chegar a outras tantas moedas. Creio que há umas 74 moedas de ouro. O jovem ficou surpreso, porque ele tinha vindo da experiência anterior em que ninguém tinha dado nada por aquele anel. No mercado, os mercadores não foram justos na apreciação que tinham feito, ele pensava agora, porque todos queriam pagar tão pouco, dizendo que era uma peça que não tinha valor nenhum. Mas agora aquele homem, naquele instante, oferecia-se por pagar 58 moedas de ouro, e se fosse mais tarde, chegaria a um valor ainda mais alto, que ele ficou surpreso, teve até o impulso de vender, mas como seu professor tinha pedido que dessa vez o anel não fosse vendido, somente avaliado, ele então agradeceu aquele olhar atento, cuidadoso, hábil de quem estava há tanto tempo familiarizado com esse ofício e retornou para junto do seu professor e disse, professor, olha só o que aconteceu. Antes ninguém queria dar nada por ele, mas esse senhor se ofereceu a pagar de imediato 58 moedas de ouro, se o senhor quisesse vender agora. E ele imaginava que o professor iria vender o anel, mas nessa hora o anel disse, não, meu filho. O professor disse, não, meu filho. Em verdade, eu não desejo que esse anel seja vendido. Eu sabia que isso iria acontecer. Foi por isso que eu lhe pedi que primeiro você fosse ao mercado oferecê-lo aos mercadores e depois oferecê-lo para a apreciação do joalheiro. Porque eu queria dizer a você que na nossa vida nós somos assim, como joias únicas, criaturas valiosas. Somos pessoas com muito valor, mas muitas vezes andamos pelos mercados da vida esperando que aqueles olhares possam nos dar o valor devido e nem sempre nós recebemos o valor de onde esperamos. É como se fosse esse anel sendo avaliado pelos mercadores que não tinham condições de entender a grandeza ou a preciosidade da peça. Mas quando alguém com um olhar atento, no caso o joalheiro, acostumado a apreciar o valor da joia, detém um olhar sobre ela, esse olhar é capaz de reconhecer todas as possibilidades, todos os valores e grandezas que a peça possui. Conosco também é assim. No grande cenário da vida, há sempre alguém que vai reconhecer o nosso valor, a nossa possibilidade, a importância que nós temos. Não se deprecie mais, não se sinta menos, nem fique à espera de que outros te reconheçam. Procure sempre se posicionar na vida como alguém que sabe, que tem importância e que vai fazer sempre o seu melhor. Você, assim como eu, somos criaturas únicas e precisamos nos valorizar e nos amar, a fim de ser mais felizes. A história é simples, mas nos ajuda a pensar na importância de amar a nós mesmos. Quando Jesus esteve entre nós, houve um dia em que um fariseu o procurou num diálogo e perguntou a ele assim, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquele fariseu era um homem habituado aos estudos das leis antigas, do texto da lei mosaica, das tradições do judaísmo, e vinha agora perguntar a Jesus qual o caminho para a felicidade, que caminho ele deveria seguir para encontrar essa vida plena que ele procurava e que ele imaginava que a encontraria somente quando fosse para a vida maior. Então ele pergunta a Jesus, mestre,
que é preciso que eu faça para herdar a vida eterna? E Jesus, que era o mestre de sabedoria e de amor, que tinha vindo em nome do Pai nos ensinar o caminho para uma vida melhor, poderia explicar tantas coisas, mas naquela hora ele apenas responde assim: o que é que está escrito na lei mosaica? Naquela lei que o fariseu já conhecia, naqueles registros que Moisés tinha feito em nome de Deus para que os homens tivessem um caminho para uma vida melhor. E o fariseu, pensando nas lições que ele havia estudado, vai dizer: Senhor, o maior mandamento da lei nos pede amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então nessa hora Jesus vai dizer: faze isso e viverás. Nessa hora Jesus apontava que o caminho que nos traz a felicidade, o crescimento e a evolução é o caminho do amor. Esse sentimento que nos irmana com o nosso próximo, que nos ajuda a oferecer ao outro aquilo que nós temos de melhor e que traz do outro para nós aquilo que o outro tem de melhor. O amor, esse sentimento que se manifesta de tantas maneiras, também na forma de solidariedade, de fraternidade, é a força de construção, de reparação, de recomeço, que todos nós precisamos alimentar dentro de nós a fim de ser felizes. Mas quando Jesus esteve entre nós, Ele nos apresentou o amor numa dimensão tão profunda, de fato nos mostrando que uma das primeiras expressões do amor, que nunca deveriam ser esquecidas por nós, era a manifestação do amor a Deus, o reconhecimento de que acima de todas as circunstâncias da vida, Pai, o amor de Deus como sendo essa segurança a nos conduzir. Mas Jesus, que nos apresentou o caminho do amor a Deus, também nos apresentou o caminho do amor ao nosso próximo. Sem esse caminho, nós ficaríamos sempre restritos às nossas limitações. Mas nessa vida de relacionamento, de trocas de experiências, de convivência diária, todos nós vamos nos aprimorando, vamos crescendo, aprendendo novas coisas. Então o amor também é uma força que movimenta o progresso, que nos leva ao progresso. Por isso Jesus dizia: amai o próximo. Era uma outra expressão do amor que Jesus nos apontava. Mas uma das mais belas expressões de amor que Jesus fez questão de nos mostrar foi a de amar a nós mesmos. Então ele dizia: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Então, com Jesus nós aprendemos que se o amor que nós dirigimos aos outros é importante para a fomentação da vida, para a harmonização das relações, para o apoio mútuo e o crescimento, nós aprendemos também com ele que o amor que nós dirigimos a nós mesmos é tão importante e tão precioso, porque quando nós nos amamos, nós nos descobrimos de novo filhos de Deus e sabemos que Deus confia em nós, que Ele sabe que nós somos capazes de aprender alguma coisa, de corrigir algum defeito, de aperfeiçoar algo que precise ser melhorado. Ele nos ama e nos dá a oportunidade diária de crescimento. Por isso Deus nos vê sempre com olhos de amor. E confiando que nós somos capazes de triunfar, embora as inúmeras imperfeições e dificuldades do caminho, é que Ele nos cerca de tantas pessoas, é que Ele nos dá oportunidades, é que Ele nos oferece possibilidades para sermos cada dia melhor. Então Jesus nos dizia que era preciso amar o nosso próximo, mas na mesma dimensão era preciso que nós procurássemos nos amar. E quando nós nos amamos, nós procuramos ser melhores a cada dia. Então com Jesus nós vamos aprendendo que todos nós temos a possibilidade do recomeço, da reparação, de consertar, de construir, de sonhar, de criar, de fazer projetos novos, de conviver de uma forma melhor com os outros. Mas para isso precisamos fazer um investimento diário na nossa própria evolução. Nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que fala o maior mandamento, vai falar sobre a lei de amor. E numa das lições sobre a lei de amor, o benfeitor Lázaro vai nos dizer assim que o espírito deve ser cultivado como um campo. Essa frase linda é muito profunda, que é como se ele estivesse dizendo: nós devemos ser trabalhados com carinho,
para dar bons frutos, para dar bons resultados, para produzir a vida através da nossa própria vida. Então, com a mensagem de hoje, meus amigos, nós queríamos refletir nisso. Se o nosso próximo é importante, se ele deve ser amado, se ele deve ser auxiliado, se ele deve ser amparado, não seria também válido e importante para nós que nós nos amássemos também? Que vendo as nossas limitações, nós procurássemos os caminhos para superá-las? Que tendo os nossos problemas, nós lutássemos para resolvê-los? Que tendo as incertezas da vida, nós procurássemos orientações para encontrar o caminho certo? O amor vai ser sempre uma força a fazer de nós alguém melhor. Então, que o conceito de Jesus sobre o amor nunca se perca das nossas reflexões e que nós possamos ouvir a sua resposta ao fariseu. Faze isso e viverás. É como se Jesus estivesse nos dizendo, ama sempre para viver melhor. Amai o próximo como a si mesmo, foi a recomendação de Jesus. Que o nosso possa ser um esforço diário de melhoria, de crescimento, de evolução. E se tiver um dia muito difícil, que de repente nós nos sintamos menos, ou incapazes, ou demasiadamente imperfeitos, que isso não roube de nós a esperança num tempo melhor. Esses episódios diários podem nos visitar sim. Tem dias de incerteza, tem dias de insegurança, tem dias de sofrimento, tem dias de solidão. Mas esses dias também passam, e as circunstâncias difíceis também passam. E ficam conosco as lições que elas deixaram para que nós fôssemos cada dia melhor. No início da nossa reflexão, nós trouxemos a lembrança daquele jovem que, se sentindo menor diante das experiências da vida, procurou o seu professor para colher ali a orientação que o ajudasse a viver melhor. E o professor, com a sabedoria, fez com que ele entendesse que nas estradas da vida todos nós somos criaturas únicas, feitos joias raras, que seremos bem apreciados pelos olhos do joalheiro divino. Deus sempre nos olhará com amor e sempre nos olhará confiando que nós temos algo de bom a fazer, muito a aprender e muitas oportunidades para ser cada dia melhor. Que Deus nos ilumine sempre, nos abençoe todos os dias do caminho e que cada dia seja tempo de nós amarmos um pouquinho mais o nosso próximo. Mas de uma forma muito especial, de olharmos para nós com olhos de mais amor. Muito obrigada por sua atenção e até um outro dia, se Deus quiser.